Vamos lá, Claudinha. No molde, eu vou deixar para as meninas e as medidas também do corpinho dela. Aqui eu vou fazer primeiro a parte interna da nossa peça, que se alguém quiser colocar um bolsinho na parte de fora também, pode colocar. No corpinho, eu cortei 2 vezes 25 por 30. Na extensão de 30, eu fiz um corte de 1,5 com 3 centímetros de altura. Aí eu fiz 1,5, um cortinho. Então, eu dobro uma vez, dobro a segunda e faço uma costurinha, como eu fiz aqui. Fiz as costurinhas nas laterais, eu vou fazer uma dobrinha também pequenininha em cima. Vou tirar aqui meu dedo. Isso. Aí eu venho com essa dobra, encosto aqui embaixo nessa dobrinha. Vou colocar um alfinete. Isso. Aí eu venho com a primeira dobra e a segunda dobra, encosto aqui, que é para eu formar a canaleta, para eu poder passar o cordãozinho, aquele cordão encerado ou fita de cetim, o que você tiver. Então, eu vou deixar esse aqui embaixo e vou mostrar o que eu fiz. A dobrinha e formei a canaleta para passar o cordão. Feito isso, eu fiz uma caixinha de leite de 5 por 5 aqui embaixo. Eu fiz 5 por 5 porque na parte de baixo também vai ter costura no fundo dela e também na lateral. Se eu fosse fazer esse fundo inteiriço, essa daqui eu ia fazer 4 e 5, tá? Para que fique do mesmo tamanho essa caixa de leite. Então, agora eu vou fazer uma costura no fundo. Então, ele vai ficar assim. Próximo passo, eu vou pegar a parte interna, que eu fiz no tecido que tem o ursinho e as patinhas do ursinho. Vou marcar o meio. Vou vincar, né, no ferro ou pode marcar com lápis, tá? Eu vou pegar essa costura e vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou centralizar. Como é que eu vou centralizar isso daqui? Eu marco também o meio aqui. E venho também fazendo uma cruz também aqui, ó. Outro meio. Encontrando os dois tecidos, né? Ponta com ponta. E aqui, eu sei que aqui tem o meio. Eu vou colocar ele aqui em cima, desse jeito. Então, vem aqui, achei o meio aqui e o meio aqui. Se eu não centralizo, ele vai ficar torto, tá, gente? Ou você pode medir daqui e daqui também, tá? Eu vou segurar com alfinetes. Essa é aquela parte interna que a Claudinha no começo falou, se quiser usar com velcro, né? Mas como esse saquinho é assim, pequenininho, eu tenho medo que ele fique perdido dentro da bolsa, perfeito, né? Ou dentro do armário, então eu prefiro costurar, né? Isso. Aí eu venho com a marcação de 5 centímetros em cima da régua, em cima da costura e traço um risco. Venho do outro lado também, em cima da costura 5 centímetros, outro risco. Isso aqui é onde eu vou costurar. E de fora para dentro, eu faço 2 centímetros aqui na caixinha de leite. Do outro lado também, 2 centímetros. Agora eu vou costurar na máquina, eu vou fechar esse retângulo aqui, tá? Então eu vou deixar esse espaço para eu poder movimentar essa caixinha, esse saquinho, para eu poder fechar o fundo e fechar as laterais. Eu levo esse corpinho dele aqui para dentro,
Para eu não prender esse tecido, e ponho direito com direito e vou fechar as laterais. Eu vou iniciar a costura dessa marcação, desse corte que eu fiz lá no começo. Então, deixa eu só ver ela começar. Vou alfinetar e vou costurar. Retrocesso? Retrocesso, sempre no início e no final da costura a gente faz o retrocesso. Mostra só a costura que você fez, ó, aonde começou. Fechei as laterais e a caixinha de leite. Quando eu falei que tem que cortar 5 em cima e 5 embaixo, quando o forro, quando as duas partes são cortadas, para não dar diferença quando você faz a caixinha de leite, para ficar bem certinho assim, tá? Agora vamos desvirar. Então, o saquinho já está pronto. Próximo passo, eu vou estruturar esse tecido aqui interno. Eu tenho aqui um feltro ou uma manta, o que vocês tiverem aí nas suas casas. Você põe a mesma medida do corpinho, estruturou. Eu cortei aqui o tamanho exato. Você pode cortar um pouco maior o estruturado, ou a manta, ou o feltrinho. E aí você prende em toda a volta com zigue-zague, se preferir ou não, né? Aqui não precisa. Eu passei um pouquinho de cola e aqui eu vou agora fazer a montagem dos bolsinhos. Vou deixar ele bem certinho aqui para não sobrar filtro. Aqui eu tenho uma tela. Essa telinha pode ser aquela de buraquinho pequeno ou pode ser essa daqui, comum, né? Que a gente encontra fácil também. Eu vou centralizar ele aqui, que eu já prendi essa parte do zíper também. Vou falar do outro lado, eu vou fazer o zíper. Fiz esse lado e o acabamento aqui de baixo. Como que eu faço? Eu já deixei aqui também reservadinho, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o meu guia. Vocês podem usar o papel, né, a cartolina, o que vocês quiserem. Ou não, quem tem prática, só corta o retângulo com a mesma medida aqui do corpinho, com 3 ou 2,5, né? O que vocês tiverem de tecido, que vocês conseguirem fazer este acabamento aqui. Então, eu ponho essa entretela, vou tirar ele pra cá pra eu mostrar. Eu ponho essa entretela, passo a ferro, que ela cola, aí eu dobro e dobro. Aqui não precisa costurar, tá? Tá vendo? A entretela tá aqui dentro. Ela ficou bem durinha, facilita a costura. Então, eu ponho aqui em cima da telinha. E aí, eu passo uma costurinha aqui. E esse é pro outro lado. Aí, aqui eu tenho outra telinha. Eu ponho o direito do zíper com a minha telinha. Então, essa telinha aqui, eu escolhi esse lado aqui para o direito, né? Então, se você olhar bem, parece ser diferente, né? Mas o lado direito é mais altinho. Então, eu ponho direito do zíper, o direito é esse lado aqui que tem os dentes. Eu seguro com alfinetes e passo uma costura. Então, assim, eu costuro, desviro ele, né? Aí, ele vai ficar como esse daqui, direito com direito. Eu venho com essa telinha do outro lado e ponho ele aqui também. Vou fazer o mesmo passo com o outro pronto, tá? Então, o outro já tá pronto, tá coladinho. E aí, eu vou segurar aqui também com alfinetes, passar uma costura. Então, essa parte interna já está prontinha. Se quiser também colocar um bolso de plástico, pode também. Se quiser colocar essa parte aqui com plástico, também pode, porque o plástico fica mais fácil para lavar, né? Você vai usar como porta-maquiagem. Aí eu acho o meio dele. E vou prender uma alcinha em cada ponta. Uma alcinha em cada lado, né? Em cada ponta é bom, uma alcinha em cada lado. Vou deixar aqui esse vídeo. Aqui também eu cortei com 3. O comprimento fica, né? O gosto do cliente aí, né? Então, eu coloco aqui direito
E quando eu amarrar, vai aparecer aqui. Eu seguro aqui, passo uma costura. E do outro lado, faço o mesmo. As pontinhas têm que ter um acabamento. Então, vou segurar com alfinetes. Vou virar aqui. Aqui pode já cortar o excesso de zíper também, tá? Eu gosto de cortar o excesso de zíper só no final, quando eu já acabei todo o meu trabalho, e eu corto o excesso de zíper. Agora eu venho com a alcinha, que eu já preparei também. Essa alcinha tem 30 de comprimento e 7 de largura. Se você quiser passar um cadastro aqui dentro, você passa. Se não, eu gosto de passar... para essa peça, eu gosto de deixar ele sem o cadastro, tá? A parte de fora tem a mesma medida, né, desse corpinho interno. O que eu vou fazer, eu vou cobrir a minha manta ou o meu feltro, né, o material que eu estiver usando para fazer a estrutura, eu vou cobrir com o tecido do corpo, que é esse tecido aqui de cachorrinho, né? Aí eu seguro também com alfinetes, marco do meio para fora 5 centímetros. Vou colocar este lado aqui de cima, que tá sem a costura, para baixo. E vou segurar também com alfinetes ou prender já com um zigue-zague, tá? Quando a gente vai fazer 2 costuras também no mesmo local, o ideal é prender com zigue-zague para não engrossar a costura, tá, gente? Uhum. Então, aí eu também venho com mais 5 centímetros e ponho aqui também, que é a minha alcinha. Aí eu faço o mesmo com o outro lado. Lembrando que a alcinha de amarrar é na parte interna do zíper. E a alcinha de segurar, de transportar a peça, é do lado de fora, tá? Para finalizar, eu corto, né, o excesso de zíper. Eu já sei que eu não vou precisar desse zíper. O meu cursor está aqui. Nesse caso, estaria prontinho, né, se eu tivesse costurado. Aí eu vou passar aqui o cordão, tá, que é esse aqui, esse cordão encerado. Aí eu passo ele 2 vezes. Eu passo daqui para cá e saio aqui, e depois eu venho o contrário, tá? Para ter 2 pontinhas para eu poder puxar. E aí eu venho com o viés e vou costurar pelo lado que vai ficar aparente, tá? Então eu ponho aqui o meu viés e venho fechando em toda a volta, assim, ó. E aí ele já fica pronto, porque eu pego os 2 lados aqui, ó. Isso. Vamos assim mostrar mesmo. Aqui perto do uma peça pronta, Isso, o viés. Porque isso. não vai dar tempo de colocar aqui, meus amores. Isso, esse viés, tá vendo? Eu costurei pelo direito, ó. E aí eu venho, faço essa voltinha em toda a volta e finalizo aqui em cima, ó. Aí, quando no final, você precisa dobrar esse viés, sobrepor e dobrar para ficar assim um acabamento para não desfiar, tá, gente? E quando ele vem passando por aqui, ele já prega as alças. Ele já prega as alças. Prega tudo junto, prega tá tudo. vendo? Ó, tá tudo preso com Quer viés. dizer, posso colocar maquiagem ou outros apetrechos, ainda tem as laterais que eu posso levar escova de dente, pasta. Hoje em dia, então, a gente fala de higiene. A máscara vários... agora, né, a que você máscara, precisa ter, um carregar especial, suas máscaras, né? Então é bom colocar aqui com plástico, que ela vai ficar super protegida.